Fala, galera! E aí, pessoal? Lobão, hoje o Mais Gel Convida fala sobre o que, meu amigo? Sobre a expectativa de vida. Será que vamos viver 150 anos que nem um Rocha? Vai lá, espero que não. Mas antes de começarmos a falar sobre isso, temos que apresentar nosso amigo Thiago Prado no Mais Gel Convida mais uma vez, falando sobre as doenças e a expectativa de vida. Beleza, Thiago? E aí, pessoal, beleza? E aí, Lobão, Joia. tranquilo? Beleza. Roxinha, Thiagão, beleza? Tudo Thiago, tranquilo? hoje eles vão descobrir finalmente o grande mistério do mundo. Qual que é a idade do Rocha? Mas só no final do vídeo, tem que assistir até o final. E não esqueça de se inscrever no nosso canal, porque quem não se inscreve... Não passa no Enem. Sério que mentira, eu passei sim, eu passei! Chupa do Cedete, mãe, que eu não ia passar, mãe, eu passei, meu Deus, obrigado! Eu passei, mãe, eu tô orgulhoso de mim! Eu passei, mãe, eu passei, Guilherme Camilo promovido! Parabéns. Eu passei, mãe, eu passei! Todo mundo falou que eu não ia passar, eu tô orgulhoso de mim, eu consegui passar. Professor Thiago, de 1900 até os dias de hoje, a expectativa de vida aumentou bastante. Então são 118 anos onde o homem está vivendo cada vez mais. Diz que no começo do século XX, a população vivia em média 50 anos. E que agora tem gente, né, que nem o Rocha, que já está passando dos 100. A que se deve isso? Como que a biologia explica esse processo onde as pessoas estão vivendo cada vez mais? Ó, Lobão, muito simples, cara. A partir do momento que a gente começa a adquirir novas tecnologias, a medicina começa a avançar, né, novos medicamentos vão surgindo e conseguindo manter a população saudável, a população sadia, né, e aí a gente não está falando daquelas questões saneamento, estou falando de uma questão geral, né? Isso aumenta, querendo ou não, a expectativa de vida da população, isso é muito lógico. Agora, será que a gente vai chegar aos 150 anos? Né? Tem gente que fala aí, tem um político, né, começou a falar, foi dar uma palestra e falou que o brasileiro vai chegar a 140 anos, não foi isso? Com certeza. Isso aí foi na época da reforma da Previdência, né? A gente pode elencar esse aumento da expectativa de vida ao desenvolvimento da tecnologia, né, professor? Com certeza. E quais são as principais tecnologias no ramo da medicina que fizeram com que a população vivesse cada vez mais? Olha, Lobão, principalmente o quesito de medicamento, o conhecimento de como o micro-organismo age dentro do nosso organismo. Né? Como que o vírus vai agir dentro do nosso organismo, como a bactéria vai agir, que tipo de células que eles vão infectar. Né? Então, todo esse conhecimento. E além do mais, a partir do conhecimento da molécula de DNA, né, muitas outras coisas foram possíveis para a gente. Hoje nós temos aí as pesquisas com células-tronco, né? Então... Tendo em vista que a gente tem, por exemplo, aí, prejudicando a saúde humana a utilização de determinados produtos químicos nos nossos alimentos. Pois é, mas tem a ver pesquisas com célula-tronco com transgênicos? Porque eu lembro que há 13 anos atrás foi feita uma lei para poder regulamentar o uso de transgênicos no Brasil. Eles tiraram do Ministério do Meio Ambiente e passaram para um órgão chamado CTN-Bio a tarefa de aceitar ou não o uso de transgênicos, né, caso fosse solicitado. E eu não entendi nada, sabe por quê? Porque essa lei chamada Lei da Biossegurança foi feita junto, né, como se fosse um pacote especial, né, o uso de células-tronco. Então você pega, por exemplo, uma coisa que é importante, que é a pesquisa com células-tronco, que pode curar algumas doenças, então, por exemplo, a paraplegia, né, tinha muitos cadeirantes lá no congresso, tudo, com uma coisa que o pessoal fala que faz muito mal, que é esses alimentos geneticamente, os OGMs. Então, há essa relação, não há? Olha, há uma
uma relação devido à questão da biotecnologia, né? Tanto a utilização de células-tronco quanto a utilização de organismos transgênicos aí, tudo isso é regido pela biotecnologia, né? Então, a manipulação de DNA, a manipulação do crescimento de células, lembrando que células-tronco são aquelas células que são capazes de se transformar em outros tipos de células. Cordão umbilical, né? E aí entra a grande questão, né? As células-tronco embrionárias e as células-tronco adultas. Qual que é a diferença de uma célula-tronco embrionária para uma célula-tronco adulta? Isso, a célula-tronco embrionária ela é uma célula totipotente. O que isso significa? Significa que ela consegue se diferenciar em qualquer tipo celular de qualquer folheto embrionário. Lembra lá quando existe a formação do zigoto, né? Esse zigoto começa a sofrer ali as segmentações, as mitoses sucessivas ali, chega naquele estágio chamado de blástula. Tá lembrado? Olha só o que acontece. Lá nessa fase de blástula, você tem as células externas chamadas aí, no caso de nós, mamíferos, chamadas de trofoblasto. E lá nas células internas, um aglomerado de célulazinhas chamado de embrioblasto. Essas célulazinhas aí é que são as células-tronco embrionárias utilizadas na cura de determinadas doenças. São retiradas aonde? São retiradas ali, vai ser formado o embrião, não é isso? Esse embrião, nesse processo de clivagem, essas células são retiradas ali. Então, essas células, elas são sintetizadas em laboratório. E a adulta? Né? As adultas, a gente encontra células-tronco adultas na nossa medula óssea vermelha, né? Essas células-tronco são células multipotentes, ou seja, são células que já foram diferenciadas inicialmente, mas elas conseguem se diferenciar em tipos celulares daquele determinado local, daquele folheto embrionário. A homem induz a isso. Só lembrando, né, pessoal, a gente está falando de células-tronco aqui, e existe muito charlatanismo em torno disso aí, né? Exige muita pesquisa, um ambiente correto para aplicação. Não é qualquer ponta de esquina que célula-tronco está curando as coisas por aí. Do mesmo jeito que você tem a ciência para o bem, você tem pessoas que usam isso para poder, né? Aproveita-se da ignorância das pessoas, né? Fala do tal do ozônio, né? Tem aquela pílula do câncer e tudo que gera uma esperança. É lógico, o homem está conseguindo, né, através da ciência, desenvolver, até fabricar órgãos, né, e revolucionar tudo isso. E por tocar no assunto de órgão, transplantes, no avanço de transplantes, com certeza. Né? A gente tem aí os chamados órgãos sintéticos que estão sendo produzidos pela engenharia genética, principalmente, que vai ser um alívio para aquelas pessoas que estão ali na fila de espera. Né? De repente não arruma ou demora demais a arrumar alguém que seja compatível ali consigo. Então esses órgãos eles vêm para poder substituir essa fila de espera. Então é um grande avanço tecnológico. Aí isso também se esbarra na questão da ética, né? Total. Aí envolve religião, cultura, sociedade. Talvez uma das coisas que mais travam o desenvolvimento técnico-científico nessa área de saúde. Com certeza, porque a gente vai entender bem. As células-tronco embrionárias, elas não são autorizadas a utilização delas aqui no Brasil. Em alguns países elas são utilizadas, né? E aí a gente vê determinadas questões, principalmente se esbarrando nas questões religiosas, principalmente, né? A gente tem aqueles casos de determinadas religiões, por exemplo, que não aceitam uma transfusão sanguínea, por exemplo. Transfusão. Né? Uma simples transfusão sanguínea que poderia salvar muito bem a vida ali. Né? E isso acaba, né, todo esse processo de expectativa de vida acaba se esbarrando nesses quesitos aí, nessas pequenas nuances, né, que a gente precisa de prestar atenção. Pelo que você tem visto por aí, você acha que o homem vai conseguir chegar a quantos anos no futuro? Olha, Lobão, para mim é uma incógnita pelo seguinte fato. O crescimento da população humana, ele é inevitável. E depende de vários outros fatores também, né, professor? Principalmente a questão social, aliado a essa questão de tecnologia biológica. Exatamente, porque não é só... existe toda uma questão sociológica, né? E a questão ambiental também, que a gente não pode deixar de comentar, pessoal. Porque
É um ligado no outro. A gente separa lá na sala de aula, a gente separa didaticamente para que vocês consigam compreender melhor. Mas se a gente for perceber, um encaixa no outro, porque é o seguinte, se a população humana aumenta, você tem que desmatar mais locais, né? Você tem que retirar a cobertura vegetal. Com isso, você pode estar destruindo uma nascente, correto? Você pode estar destruindo um solo bom para plantio ali de alimentos, né? De orgânicos principalmente, né? E associado a isso, a esse crescimento da população humana, a essa alocação dessa população nesses locais, aumento de lixo. Aí a gente pode associar o que? A poluição, né? Poluição do ar, a gente precisa de um ar puro para a gente respirar, a gente precisa bastante do oxigênio. E lembrando, pessoal, quais são os organismos que vão liberar oxigênio na atmosfera? Qual que é, Lobão? Qual que é, São os produtores, né? Que vão pegar a luz solar e vão produzir os organismos fotossintetizantes. Fotossíntese. Exatamente. E aí, lembrando, pessoal, a gente tem esses organismos fotossintetizantes no solo, que são os vegetais que a gente vê, e a gente tem esses organismos na água também, que são as algas, né? As microalgas ali, que fazem parte do fitoplâncton, né? do ambiente aquático. E aí, qual que é o grande problema dessas águas? Elas estão morrendo. A gente tem hoje a água morta. É a chamada eutrofização, né? Exatamente. Isso. Né? Que Então, nós falamos aí naquele vídeo sobre teoria de Gaia, né? Refere-se aí a como se fosse uma pneumonia, né? Sim. Porque a água que produz o oxigênio e ela pode estar prejudicando a flora marinha. Puxando um pouco assim, porque a própria prova de ciências humanas pode questionar isso, né? A gente puxando para o início do século, esse grande avanço da expectativa de vida veio principalmente após a Segunda Guerra Mundial. Isso se deve também à invenção de novos remédios, antibióticos, por exemplo? com certeza, Rocha, porque olha só, as guerras elas são extremamente prejudiciais, né? Mata muita gente e tal, mas a gente acaba ganhando um pouquinho com a guerra também, que são esses avanços. Com certeza. Embora, olha só, pessoal, embora para se conseguir esses ganhos, muitas vidas foram dizimadas, né? Existem dentro das ciências humanas as teorias de que a guerra é renovação, porque ninguém continua o mesmo após uma guerra. Com certeza. Tanto social, politicamente, economicamente e cientificamente. Com certeza. E tanto é que após a Segunda Guerra, Rocha, é que é instituído ali os conselhos de bioética. Por quê? A quantidade de indivíduos que morreram fazendo testes. Então colocavam os indivíduos lá, né, principalmente, não é segredo para ninguém, o nazismo, nazista, né, colocavam lá naquelas câmaras de gás. E aí, de repente, ficava o médico lá do lado de fora. Tacava 100 indivíduos lá dentro de um caixote, né, de um container ali mais ou menos, e ligava o gás. E o cara ficava anotando quanto tempo que demorava para todo mundo morrer. Ó, depois de tantos minutos morreu o primeiro, depois de tantos segundos e tal, e ia anotando. Fora, olha só, Rocha, as questões de transplante de órgãos. Médicos alemães que iam lá, abriam o indivíduo, E eu agradeço isso, eu sou transplantado renal. Olha só, exatamente. Então a gente pode perceber o seguinte. Não agradeço a guerra, agradeço a evolução técnico-científica que ela trouxe. Com certeza, né? Porque busca-se com a questão bélica, né? Todo esse conhecimento científico aí. A questão bélica, ela traz esse conhecimento científico aí também pra gente, né? Mas a gente tem que se ater à expectativa de vida em detrimento disso, né? Após a Segunda Guerra, a população ela começa a aumentar drasticamente. Isso é fato, isso não é fake. Uma coisa importante, né, que o pessoal que fica focado mais em medicina, que fica focado mais na natureza, esquece que que a geografia está presente bastante, né, em todos esses conceitos e que a gente tem que observar e interdisciplinar as matérias. E aí a gente pega com o Thiago aqui, né, super dicas em relação ao avanço da ciência e tecnologia na medicina, que gerou um fenômeno que a gente estuda na geografia, que é o aumento da expectativa de vida. Então pode cair questões na parte da geografia, na parte das ciências humanas, na parte da natureza, envolvendo o mesmo tópico, o mesmo assunto, que é a longevidade do ser humano. Mas para poder tirar a dúvida, Rocha, quantos anos você tem?
Então, Lobão, a minha idade, eu acho que nem eu sei contar. Você pergunta para sua avó, quando eu namorei com ela, ela tinha 12 anos de idade. Naquela época não era pedofilia, viu, gente? E de lá para cá eu tenho uma proximidade muito grande com as mulheres da família do Lobão. Ó, isso me Alfabetizou lembrou, Cora Coralina, ensinou trabalho para Dom Pedro I, né? Ele tá aprendendo a história bastante. isso me lembrou a música do Raulzito, eu nasci há 10 mil anos atrás. E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Exatamente. Nós estamos aqui fazendo vídeo. Então, pessoal, fica a dica aí para vocês de mais um vídeo do canal Mais Gel, falando sobre, né, a expectativa de vida, será quantos anos nós vamos viver. Né? E aqui com a sua participação do Thiago Prado, nosso convidado de hoje. Beleza? Valeu, pessoal. Pessoal, ó, desculpa a brincadeira com as mulheres da família do Lobão. Amo todos vocês. Mas é os homens que ele pegou. Até mais, Gel. Até mais. Né? Então, Maísa já foi preparada, já sabia disso tudo, né? a gente pode alencar. Não. Elencar. Isso. Então corta aí. A gente pode. Corta não. Aqui no final.